Olá, já estamos no quarto dia do nosso programa e a aula de hoje é uma aula que eu gosto muito, porque o conhecimento dessa aula expandiu muito a minha visão sobre alimentação e eu tenho certeza que vai te ajudar a fazer escolhas mais saudáveis e mais conscientes no seu dia a dia também. E nós vamos falar sobre a vitalidade dos alimentos. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu alguém contando calorias por aí na dieta e não tendo resultado? Eu já vi várias, e esse conceito de classificar os alimentos somente pelos seus macronutrientes é completamente ultrapassado e incompleto. A gente não pode ver o alimento somente por isso. O alimento não é só proteína, carboidrato e gordura, o alimento possui a sua própria vitalidade. E a vitalidade dos alimentos que consumimos interfere na nossa vitalidade também. Muitas pessoas pensam que a falta de energia no corpo é resultado de um dia muito corrido, de uma vida muito agitada, de um trabalho muito intenso e esquecem que ela está diretamente relacionada com a alimentação também. E muitas vezes nem percebem que passam uma vida inteira cansadas e esgotadas pensando que isso é normal. Mas definitivamente viver nesse estado de cansaço e preguiça não é normal. E quando nós falamos em vitalidade, os alimentos podem ser divididos em 4 grupos, que são os alimentos biogênicos, que expandem a vida, os alimentos bioativos, que ativam a vida, os bioestáticos, que diminuem a vida lentamente, e os biocidas, que matam a vida. Então eu vou te explicar melhor esses 4 grupos para você entender por conta própria quais alimentos devem estar mais presentes na sua alimentação. E os alimentos que têm a capacidade de expandir a nossa vida, ou seja, os biogênicos, o primeiro grupo, são os alimentos germinados. Então são os brotos e as sementes germinadas, como o broto de alfafa, broto de bambu, broto de rabanete ou grãos germinados. E esses alimentos, eu sempre falo que eles são verdadeiras usinas de nutrientes. Por eles estarem em um processo de germinação ou de crescimento, eles são muito mais nutritivos do que os alimentos já na sua fase adulta, porque eles estão em um processo de geração de vida. E quando a gente consome eles, a gente consome o potencial máximo de energia de uma planta. Eles possuem cerca de 20 vezes mais vitaminas e minerais do que sua versão já adulta ou completamente crescida. Então eles são verdadeiros suplementos vitamínicos naturais e trazem vários benefícios para a nossa saúde, como fortalecer o nosso sistema imunológico, regenerar a nossa flora intestinal, funcionam como depurativos e desintoxicantes do corpo e ainda agem como tônicos em casos de cansaço e fadiga. Eles são ótimos para elevar a nossa disposição rapidamente e nós podemos inclusive colocá-los no nosso suco verde de manhã ou como acompanhamento do nosso almoço ou jantar. E o próximo grupo é dos alimentos bioativos, que ativam a vida. E esse é o grupo das frutas, dos vegetais, dos legumes, das hortaliças, leguminosas, sementes oleaginosas e dos cereais. Esses alimentos têm um potencial maior quando ainda estão no seu estado natural, ou seja, crus, ou que tenham passado por um processo rápido de cocção. E é claro que dentro desse grupo, os orgânicos também apresentam um potencial de vida muito maior. E o ideal é que a maior parte da nossa alimentação seja composta por esse grupo. Pelo menos 50% dela deveria vir desse grupo. Os alimentos bioativos, junto com os biogênicos, que geram a vida, têm o poder de nos nutrir e de nos curar, porque eles são alimentos mais ricos em substâncias biologicamente ativas. Então, eles são os alimentos que são mais adequados à manutenção da saúde humana. E por isso que eu falo que a alimentação à base de plantas é uma alimentação que cura. A alimentação plant-based é naturalmente desintoxicante, regenerativa e vitalizante. Ela é um verdadeiro combustível premium para o nosso corpo. E depois vem o grupo dos alimentos bioestáticos, aqueles que diminuem lentamente a nossa vida. E nesse grupo entram os produtos de origem animal, como todas as carnes, leites, ovos e derivados, alimentos processados, como pães, bolos, massas, pizzas e biscoitos. E aqui não faz diferença se é um pão integral ou um pão francês, se é um biscoito integral, sem recheio ou não, porque todos esses alimentos agem da mesma forma na nossa vitalidade.
E o consumo desses alimentos, os bioestáticos, faz parte da nossa evolução tecnológica. Eles trouxeram praticidade e alimentos prontos para a nossa rotina. E eu sei que não é possível retirar esses alimentos da nossa sociedade moderna. Eu mesma consumo esporadicamente esse tipo de alimento. Mas a mensagem é buscar reduzir o seu consumo gradativamente, porque quanto mais as pessoas vão se alimentando desse tipo de alimento, que diminuem lentamente a nossa vitalidade, mais cansados e desanimados e sem energia elas vão ficando. E esses alimentos asseguram o funcionamento mínimo do nosso organismo. Eles não trazem vantagens e provocam o envelhecimento precoce das células, por dificuldade de comunicação entre elas, já que eles não fornecem as substâncias vivas, biologicamente ativas e essenciais para a regeneração das nossas células. Então, eles devem ser consumidos com muita moderação e sempre que possível acompanhados do grupo anterior. A gente pode falar que esse grupo é como se fosse a luz amarela do sinal de trânsito, requer atenção e não está 100% liberado. E por último, estão os alimentos biocidas, aqueles que matam a nossa vitalidade e a nossa vida. E nesse grupo entram carnes processadas, aquelas que já foram comprovadamente serem carcinogênicas, como o presunto, o peito de peru, a salsicha, o bacon, e também os industrializados, todas aquelas caixinhas que vêm prontas para colocarmos no micro-ondas, os fast foods, açúcar, óleos refinados, frituras, bebidas alcoólicas e tudo o que for cheio de aditivos que intoxicam e envenenam o nosso corpo. Esses alimentos não fazem parte da natureza, eles foram todos inventados pelo homem para gerar empregos, consumo, riquezas e também para termos mais tempo de lazer e qualidade de vida. Mas no meio do caminho, os objetivos se perderam e essa corrida por qualidade de vida se inverteu, deixando a população completamente cega dos malefícios de tudo isso, sem conexão e completamente doentes, porque esse tipo de alimento enfraquece a nossa imunidade, bloqueia os nossos 5 sentidos e faz com que a gente fique desconectado da nossa essência, abrindo caminho para problemas de saúde físicos e mentais, abrindo caminho para as maiores doenças que a população enfrenta hoje em dia. Então, o nosso objetivo é reduzir o máximo possível esse grupo e fazer dos alimentos bioativos os que ativam a vida e que vêm direto da natureza a nossa maior fonte. A proteína, por exemplo. Nós sabemos que existem proteínas de origem vegetal e de origem animal. E agora você vai entender por que o conceito de dividir os alimentos apenas nos seus macronutrientes não é completo. Como nós vimos, as proteínas de origem animal são alimentos bioestáticos, que diminuem a nossa vida lentamente, ou biocidas, no caso das carnes processadas. Enquanto as proteínas de origem vegetal são alimentos bioativos, que ativam a nossa vitalidade, porque são ricos em substâncias biologicamente ativas, ou ainda podem ser do primeiro grupo, se forem grãos germinados, por exemplo, que são alimentos que têm a capacidade de expandir a nossa vida. Então, proteína não é tudo igual e o papel dela na nossa saúde vai muito além do papel de construir músculos e tecidos. E eu sei que quase não se fala sobre os malefícios reais dos alimentos bioestáticos e biocidas, e que inclusive se tenta disfarçar o seu prejuízo para a nossa saúde, e que infelizmente eles compõem a maior parte da alimentação da população, e que talvez essa tenha sido a primeira vez que você ouviu falar sobre isso também. Mas é importante que você saiba que os alimentos são muito mais do que macronutrientes. Os alimentos também são energia, assim como tudo que está nesse universo. E nós também somos alimentados de energia, querendo ou não, tendo conhecimento ou não. Isso não é algo que a gente possa escolher. A energia e a vitalidade dos alimentos interfere sim no nosso corpo, na nossa saúde, no nosso bem-estar, nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. E por isso, os alimentos que nos intoxicam, tiram a nossa energia vital, nos inflamam e nos adoecem, não são o melhor combustível para o nosso corpo. E por isso a população está vivendo do jeito que está vivendo, infelizmente doente. E o pior de tudo, estão contentes com esse estado. Mas eu quero que você saiba que essa não é a vida e a saúde que você merece. E que através do combustível que você dá para o seu corpo, você pode mudar esse estado.
Então, se nós não damos combustível de má qualidade para o nosso carro, por que daríamos para o nosso corpo, não é verdade? E agora que você já tem o conceito sobre a vitalidade dos alimentos, nós vamos falar sobre como montar refeições balanceadas na próxima aula. Porque muito se fala sobre ter uma alimentação balanceada e equilibrada, mas pouco se explica sobre esse assunto. Então, não esqueça de deixar os seus comentários e dúvidas no nosso grupo e um grande beijo e até amanhã!